Bom dia, gente. Hoje eu vou dar uma passeada aqui pelas notícias que foram publicadas já sobre a questão do ataque na creche, tá bom? Mas eu não vou gravar a tela e não vou mostrar imagens, porque envolve crianças, envolve um crime bastante absurdo. As pessoas acabam, por mostrar coisas que não deveriam. Então, eu acredito que não seja a melhor coisa para nós, tá? Vamos lá. Crianças que morreram após ataque à creche são veladas em Blumenau. A creche, o que se sabe sobre o ataque? É uma notícia da BBC News Brasil. Bom, a creche onde isso aconteceu foi o Cantinho do Bom Pastor. E tiraram uma foto, uma imagem lá de frente. Os moradores têm pedido muito para que as pessoas não tornem aquilo um lugar público, turístico, porque eles viviam uma vida pacata e esse crime, assim, tão chocante, não pode, não é justo que ele altere o cotidiano deles, Isso é muito triste. Então, enfim, essa foto que eles estão usando aqui é uma reprodução do próprio Facebook deles. Vamos ler a notícia. 4 crianças foram mortas e pelo menos 4 ficaram feridas após o ataque. Essa aconteceu em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na manhã de ontem, dia 5/4. Segundo as informações, um homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. Depois se entregou ao batalhão da PM. As vítimas fatais, também de acordo com a polícia, eram todos filhos únicos e tinham entre 3 e 7 anos de idade. Todos os outros alunos que estavam na escola já foram entregues às suas famílias. O Hospital Santo Antônio, em Blumenau, informou que recebeu 4 crianças vítimas do ataque. 2 eram meninas de 5 anos e 2 meninos de 5 a 3 anos que estão estáveis. Ou seja, para além das vítimas fatais, alguns ainda estão em estado de observação no Hospital Santo Antônio. A instituição informou que elas foram atendidas pela equipe de urgência e emergência, e as famílias estão recebendo o apoio da equipe multiprofissional da instituição. A Polícia Militar informou que nenhum ataque foi confirmado na cidade de Gaspar, Santa Catarina, que é um boato que está correndo, que é um conjunto de ataques, e não apenas algo isolado, desmentindo informações que circulam nas redes sociais. O episódio, no entanto, não é o primeiro ataque a uma creche no estado de Santa Catarina. Em maio de 2021, há quase um ano atrás, um homem de 18 anos invadiu a creche Aquarela, na cidade de Saudades, Santa Catarina, a 600 quilômetros de Florianópolis, e assassinou 3 crianças e 2 funcionárias com facadas. Ele foi preso, mas ainda aguarda julgamento. Ou seja, tem esse boato correndo, mas sim, já ocorreu um fato no próprio estado. O Ministério Público afirmou no início de 2023 que espera levar o acusado ao julgamento no tribunal do júri o mais breve possível. No fim de março, em São Paulo, uma aluna de 13 anos atacou diversas pessoas com uma faca em uma escola estadual. Uma professora morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas, entre elas 3 professoras e um aluno.
Olha, esses ataques têm se repetido, estão cada vez mais comuns, né? As autoridades disseram, né? O governo do estado cancelou nessa quinta, as aulas na cidade de Blumenau. Declarou luto oficial de 3 dias pelo assassinato das crianças. O governo de Santa Catarina, governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, lamentou o ataque. Ele disse: é com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor em Blumenau foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários, escreveu em rede social. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também compartilhou uma mensagem de solidariedade às vítimas e familiares na sua rede social. Não há dor maior, palavras do Lula, agora presidente atual do Brasil, não há dor maior do que a família, que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para a família das vítimas e comunidade de Blumenau, diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. No início de uma reunião com governadores, Lula prestou uma homenagem às crianças mortas no ataque, pedindo 1 minuto de silêncio. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou um investimento de 150 milhões para ser destinado ao patrulhamento policial ostensivo em escolas, além de quintuplicar o número de policiais dedicados a investigar o planejamento de ataques pela internet. A maioria desses casos é comprovado, né, que já estava em andamento um planejamento, que estava tudo orquestrado antes do ato. Quase nunca é algo, né, como se chama, como um surto do momento, né? Em geral, sim, aquilo foi alimentado, foi pensado, foi montada uma estratégia por trás. Serão 50 policiais, nas palavras dele, né, do ministro da Justiça, Flávio Dino, serão 50 policiais que se dedicarão exclusivamente ao monitoramento dessas ameaças na internet, porque muitas vezes elas são feitas não apenas pelo próprio, né, futuro assassino, mas também em grupos, né, aquilo vai sendo compartilhado em grupos, são ideias meio que divididas em chats da internet, né? Esses lugares mais restritos que essas pessoas frequentam. Disse ele em entrevista coletiva a jornalistas. O criminoso, o que se sabe sobre ele, né? O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou que o homem preso pelo ataque à creche responderá por 4 homicídios triplamente qualificados e 4 tentativas de homicídio triplamente qualificado, porque, como vimos, algumas vítimas foram fatais e outras ainda estão em atendimento no hospital. O criminoso nasceu em Salto do Lontra, no Paraná, e desde 2019 tem um RG emitido no estado de Santa Catarina. Ele tem 4 passagens pela polícia. Isso é impressionante, né? Ele já dava avisos, já tinha deixado claro que ele tinha um comportamento que precisava de muita atenção, né? A primeira foi em 2016, por conta de uma briga em uma casa noturna. Em 2021, ele foi preso após esfaquear o padrasto dele, imagina. Perdão pela fala. Já em 2022, ele assinou um termo circunstanciado por estar em posse de cocaína. Essa droga tão complicada, né, gente? No mesmo ano, ele foi preso depois de quebrar um portão e esfaquear um cachorro.
Faz sentido, gente, isso? A polícia disse ter quebrado o sigilo telefônico do criminoso. Segundo a corporação, o Facebook informou que vai manter o perfil e conversas preservadas até o fim das investigações. A polícia informou que esse é um ataque isolado, para tentar tranquilizar as pessoas, né? Que não tem relação com jogos ou redes sociais, que foi uma informação que está sendo muito compartilhada, tá? Esse é um assunto tão importante, foi até por isso que eu resolvi não gravar a tela, porque eu tenho medo das imagens que podem aparecer aqui sem vocês quererem, eu querer, pesquisando isso, e também as pessoas divulgam muita coisa errada, tá? Eu vim aqui nesse portal que eu acredito no trabalho jornalístico. Pode haver algum erro? Claro, tá todo mundo dando informações em tempo real, né? Mas você percebe um lugar, um cuidado ao dar essas informações. E essas são informações muito traumáticas. Falar sobre isso é muito difícil. Mas a gente não pode ignorar, não tem como continuar ignorando. Tem uma coisa acontecendo, independente de um ataque ter conexão com o outro, tem uma coisa se proliferando, né? E isso é preciso, é necessária atenção, e não dá pra gente fazer com vários assuntos complexos, né, que envolvem esses pessoas fora de controle social, né, fora, assim, completamente fora de si, colocando a vida das pessoas em risco. A gente às vezes quer esconder esses assuntos, não é a coisa que deve acontecer, né? Nós precisamos falar sobre isso, mas com cuidado, né? Sem prejudicar o psicológico de quem está vendo isso. Essas imagens, essas fanfics não ajudam em nada. Então, para deixar claro, né? Até o momento, porque isso ainda é uma investigação, acabou de ocorrer, foi ontem, né? Mas até o momento não há nenhuma informação de que isso tenha a ver com jogos ou redes sociais. A previsão é que haja um reforço no policiamento e a partir da segunda-feira, dia 10/4, na escola, né, quando está previsto o retorno às aulas de 2 milhões de estudantes no estado da Santa Catarina. Olha, eu vou ver se tem mais alguma notícia aqui. Olha, vários vídeos aparecendo. Tem um vídeo que flagrou ele pulando o muro da creche antes do ataque, né? Porque foi assim que ele entrou no estabelecimento. Vamos ver aqui. Várias notícias, né? Ressaltando que eram filhos únicos, ou seja, a perda para essas famílias é imensa, né? Porque era a atenção, só quem tem uma criança na família sabe como a atenção, né? Como todos, cada um da sua forma, tentam se dedicar àquela criança, e perder isso de repente é chocante, né? Só por eles estarem numa creche, você já percebe que a família tinha uma preocupação com a educação deles, né? É muito triste a gente começar a imaginar que talvez seja perigoso a gente colocar nosso filho numa socialização, porque a creche, acima, né, de tudo, além de ter profissionais especializados em educação infantil, coleguinhas para ele conviver, é o que a gente pensa, poxa, vou colocar meu filho, né, nessa convivência social, isso é importante para ele, não ficar só nesse mundo que eu posso oferecer, né, como família. Isso é muito importante. A escola, na minha experiência, foi tudo, né? E eu acho que os pais que levam o filho até a escola, a gente sabe, né? O preço de uma creche às vezes é mais caro do que uma faculdade. O pai faz todo esse esforço para colocar o filho num lugar como esse e vive esse medo, esse terror, né? Porque o que esses ataques provocam é isso, essa sensação de terror.
O homem pula o muro e usa uma machadinha. Enfim, esses detalhes também não vou voltar mais, tá? Eu dei a notícia porque está dada em todas as redes, todos os veículos, todos relatando isso, né? Mas acredito que ficar explicando métodos como não nos ajuda, né? Eu trouxe aqui um vídeo sobre diretrizes da mídia para falar, né, sobre as questões do suicídio, né? E eu acredito que isso sirva a mesma coisa para a cobertura de tragédias. A polícia tem tentado manter a população tranquila, né, afirmando que é um caso isolado. Essa foi uma fala do chefe de polícia de Santa Catarina sobre o ataque, saiu na Folha de São Paulo. A polícia entrou dentro do apartamento do homem que matou as crianças em creche. As autoridades ainda não sabem o que motivou o ataque, né? O que levou ele a fazer isso. O assassino, confesso, foi ele quem se entregou, já está preso. Essa informação foi atualizada ontem às 2h pelo portal R7. Os parentes das crianças se consolam em frente à creche que sofreu o ataque nessa quarta. Então tem uma foto aqui feita pelo Fábio Monteiro para o Estadão. A polícia conseguiu entrar no apartamento eu não vou falar o nome do assassino, ele tem 25 anos, tentando descobrir mais detalhes do ataque feito por ele nessa quarta. 4 crianças morreram e 4 ficaram feridas, repetindo. De acordo com uma informação divulgada por Reinaldo Coutinho no programa Balanço Geral da Record, as autoridades estão no apartamento do assassino. Os policiais já apreenderam documentos e o celular dele. Todo o material será analisado para saber se alguém mais ajudou, né, tem participação no crime que ele cometeu. Com os objetos pessoais, a polícia também quer entender qual foi a motivação para o massacre. Isso é importante, né? Essa perícia que encaminha para a pesquisa do fato ajuda na prevenção de outros fatos, né? O que estava acontecendo ali para um ato extremo como esse? Luiz Henrique invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, no bairro Velha, em Blumenau, e deu golpes em crianças que brincavam no local. Além dos mortos, que estavam com a idade entre 5 e 7 anos, há ainda uma outra criança em estado grave no hospital. Após o ataque, o assassino foi até o quartel da PM e se entregou. E aqui tem várias fotos. As 4 crianças foram socorridas após o ataque e precisaram passar por procedimentos cirúrgicos. Tem uma foto dele aqui. E uma última notícia que eu vou trazer aqui para vocês é do portal NSC Total. Eu já não conheço esse portal previamente, mas o autor é o Everton Siaman, tá? Já vocês vão saber, disse o autor do ataque em creche de Blumenau. Ao PM a se entregar já vocês vão saber, disse o autor do ataque em creche de Blumenau ao se entregar para a PM. Após atacar as crianças, o homem de 25 anos foi de moto até o 10º Batalhão de Polícia Militar e se entregou. Ele atualizou essa notícia hoje às 8h35. Tem uma imagem de drone aqui feita pelo Patrick Rodrigues para o veículo Santa, por cima
uma vista aérea da creche. Imagem de drone mostra a movimentação em torno da creche atacada. Homem chega em uma moto, tira o capacete e procura a portaria do 10º Batalhão Militar em Blumenau. Com celular e documentos em mãos, o homem de 25 anos diz aos policiais: "Quero me entregar por algo que fiz." Questionado pelos policiais sobre o motivo, respondeu de forma enigmática: Já, vocês vão saber." O relato é de um dos policiais militares que atendeu o homem que matou as 4 crianças e deixou pelo menos outras 4 feridas na manhã de quarta-feira, após atacar uma creche no bairro Velha, em Blumenau. De acordo com o policial, o autor não tinha manchas de sangue, não portava nenhuma arma e não demonstrava nenhuma emoção como choque ou arrependimento. O que se sabe e o que falta esclarecer sobre o ataque? O homem foi detido e encaminhado para a Central de Plantão Policial, CPP, no bairro Itoupava Norte, para as devidas providências legais. Por lá ficou em silêncio durante o depoimento aos agentes. As crianças que morreram no ataque em Blumenau já estão sendo veladas. Do lado de fora, dezenas de pessoas se aglomeraram em frente à delegacia. Entre eles, um homem chamava a atenção pelas constantes ligações telefônicas que recebia. Tratava-se do empresário que emprega o autor do ataque. Ele contou que o homem trabalha como entregador de bebidas há 1 ano e 7 meses. Psicóloga explica como lidar com traumas após o ataque na creche de Santa Catarina. De acordo com o empresário, eu vou ler essa matéria aqui da psicóloga, tá? A moto utilizada pelo assassino no ataque pertence à empresa e que ele estava utilizando para trabalhar há algum tempo, pois a moto dele estaria estragada. Por conta disso, o empresário procurou as autoridades para dar os devidos esclarecimentos. "Vou honrar a memória do meu filho todos os dias", diz o pai do menino morto em Blumenau. Nossa. Bom, vamos ler para finalizar. Tem uma notícia dando conta aqui que uma professora protegeu alguns bebês, colocando eles no banheiro. Vamos esperar mais um pouco para essas informações todas estarem confirmadas, né? Mas aqui uma psicóloga, uma matéria do mesmo site NSC Total, do Lucas Kohler, ela explica como lidar, né, gente, que é o foco aqui do nosso canal, como lidar com uma notícia como essa. A psicóloga explica como lidar com traumas após ataque em creche de Santa Catarina. Ela diz ser necessário ter cuidado profissional, acolhimento e sinceridade com os sentimentos. Cuidado profissional, acolhimento e sinceridade com os sentimentos. Essas são as sugestões da psicóloga Catarina Grehel sobre os envolvidos do ataque à creche em Blumenau. São ações que podem amenizar a dor após o caso, principalmente para as famílias das 4 crianças que morreram. Mas todos nós que ficamos sabendo de coisas do tipo, ficamos abalados também, né? Moradora da cidade, ela diz que apesar de todos serem impactados, a atenção para superar os traumas deve ser redobrada entre as crianças. As crianças assistiram isso, né? Elas estavam presentes na creche, enfim, todas em torno, né? Crianças da família dessas, eles eram filhos únicos, mas eles têm com certeza, né? Outras crianças, primos, parentes, e ela está dizendo aqui, foque nas crianças, né?
Apesar da dificuldade em explicar a situação, a psicóloga afirma que, ao lidar com as crianças até 1 ano e meio, é necessário manter a rotina de alimentação e higiene com tranquilidade. Já a partir dos 2 anos, é possível usar as palavras, não inventar histórias e conversar com calma. A criança é feita de percepção. Isso vai organizar o comportamento dela. Tudo precisa ser dito com acolhimento, olho no olho. Caso o adulto chore, explicar que é uma situação triste. Nunca dizer que é nada, destaca. Para as crianças que presenciaram o crime, Catarina diz ser importante o retorno à escola com questões sentimentais. Se está triste, ela sugere fazer um desenho, por exemplo. Se elas estão bravas, precisam falar sobre. Também é necessário que os adultos exponham o que sentem para as crianças mais velhas, que passaram por casos como este, analisa. Ou seja, gente, conversar sobre isso sem medo, né? Apesar da gente saber que tem coisas que a gente fala que só prejudicam, a gente conseguindo assimilar, né, o que não deve ser dito, né, estudar sobre isso é para todos, não é para quem é psicólogo, é para todo mundo, porque todo mundo tem que lidar com o próprio emocional e o do outro. Após a tragédia, a psicóloga relata que a creche Cantinho Bom Pastor deve promover formas de celebrar a vida e a memória de quem estudou no local, ressignificando o espaço com novas cores, promover círculos de cuidados e diálogos com os familiares que perderam a criança. É importante que o espaço demonstre efetivos de segurança para todos, mas no campo das emoções é necessário um trabalho de reorganização das expressões sobre o acontecido. São esses processos que ajudam a passar por momentos dilacerantes, aponta. Ainda conforme a profissional na área da saúde mental, não basta colocar um policial armado, câmeras e cercas elétricas. É necessário que os pais, responsáveis e educadores pensem em projetos relacionados à infância. Uma boa alternativa, é aumentar a cooperação e o compromisso comunitário com a instituição. Não deixar que casos como esse mantenham um sentimento de medo no local, né? Estigmatizar a creche, as pessoas que trabalham nela, né? Elas já estão passando por muita coisa, né? Então, por isso que eu decidi não mostrar imagens do local, não atiçar esse lado de curiosidade nosso, porque o lado que a gente precisa trabalhar e que a psicóloga está aqui reafirmando é de expressar nossas emoções, né, de falar sobre, mas esse lado curioso, né, quase mórbido, a gente pode ser que ele venha, mas a gente precisa deixar, né, que ele flua, porque ele não soma nada a esse trabalho emocional que é preciso ser feito, que é um trabalho que precisa ser concreto. Ela está sugerindo desenhar, falar, criar atividades, né? São ações, é no plano real mesmo. Impacto em toda a cidade. Para a Catarina, experiências de ataques como as de hoje geram sentimentos de desolação nas pessoas. Blumenau está em silêncio. Não é normal, nem para o horário, nem para o dia da semana. É um peso, uma sensação de que algo muito irregular aconteceu, conta. Nas crianças, conforme ela, o fato causa impasses primeiro na linguagem, sendo que a percepção delas é alterada conforme o adulto repassa a informação, mesmo entre as que presenciaram o crime. Geralmente o adulto chora e dá resposta sem nexo para a criança, porque ele também é uma pessoa, né? Ele não é um educador, ele está passando por uma questão, ele não é perfeito, mas quando a gente consegue parar para pensar e falar o que eu posso fazer de melhor nessa situação, né? Já aconteceu e é muito ruim, o que eu posso fazer de melhor? Então ela aconselha isso, né? Evite só chorar e dar uma resposta sem nexo, né? É necessário entender que é legítimo estar triste,
se permitir sim ficar triste, se manifestar, né? Não fingir que está tudo bem, não aconteceu nada, que continua a programação normal. Assim, as crianças tendem a superar de maneira melhor casos devastadores como o ataque na creche, explica. Serão muitos ciclos de perda de força, diz a psicóloga. Conforme a profissional, é normal que a população sinta desolação nos próximos períodos, sentindo tristeza, raiva, depois querer justiça. Em seguida pensar o que poderia ter feito para evitar e em seguida novamente ter tristeza. Ou seja, olha o ciclo que ela coloca muito bem, né? Que a gente vê quando a gente acompanha às vezes um documentário, né? Que em geral é feito posteriormente, né? Já pensado, com a narrativa mais amadurecida, e quando a gente vê as notícias dadas pelo jornalismo, que é essa coisa tentando cobrir o agora, o que está acontecendo, né? A gente vê todo esse ciclo, né? Que primeiro, como ela está dizendo aqui, é um ciclo que ela chama de perda de força, né? E todo mundo precisa de ajuda profissional, todo mundo que está envolvido, inclusive a gente que está falando aqui, né, sobre isso. Por isso eu quero trazer esse tema enquanto a gente tiver o que discutir com ele, né, para a gente evitar entrar nesse ciclo sem consciência e ir introjetando que essa tragédia aconteceu e pronto, tá? Então eu vou repetir a questão do ciclo para a gente tomar mais consciência sobre ele. A primeiro é tristeza, todo mundo fica triste com isso. Depois a gente começa a sentir raiva, né? A querer culpabilizar as pessoas, o que está certo de buscar, né? Que as medidas sejam tomadas até por precaução a essa pessoa que está fora de si, né? Mas esse é o segundo ciclo. O terceiro ciclo é querer justiça, né? Mas uma justiça às vezes que fica desmedida, que fica obcecada, que fica vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E em seguida pensar o que poderia ter feito. Esse é o quarto ciclo, né? Que é um ciclo que eu trouxe um pouco ontem, que é um ciclo que a mãe, né, a jornalista Lionel, compôs aquele livro Precisamos Falar sobre Kevin, um pouco nesse quarto ciclo, né? Pensando o que a gente poderia ter feito, né? Ela faz uma ficção onde a mãe de uma pessoa que fez o ataque escreve para o pai, né? E discute o que a gente poderia ter feito, né? Dentro desse quarto ciclo. E em seguida, novamente, todos entram numa tristeza, né? Então, são 5 fases que ela está prevendo aqui, e mesmo que não aconteça nessa ordem com cada um, é importante a gente perceber ao que estamos respondendo, né? De forma quase automática e instintiva, porque isso mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Não tem como. E como ela disse, resumindo, né, são ciclos de perda de força. O que quer dizer? Vai nos colocando para a vida com menos coragem de enfrentar o nosso cotidiano, porque a gente vai tirando conclusões muito pessimistas, como se isso acontece, por que então tal coisa, né? E é isso que devemos evitar, né? Ela reforça ser necessário que o país pense em ferramentas e políticas públicas com o objetivo de promover uma cultura da paz, de diferenças e de valorização da vida, em vez de uma promoção de ideias a favor de armas, por exemplo. Produzir um enfrentamento pela vida, mudar perspectivas que nos últimos tempos tiveram muito valor. A cultura bélica do eu quero e o outro que se aguente, né? É o que ela está falando aqui. É preciso desenvolver um pensamento coletivo de que o valor primordial da vida seja o cuidado com todos os cidadãos. Finaliza. Olha, gente, eu vou finalizar com isso. Vou trazer mais, tá bom? Mas eu achei essa matéria sensacional. Vou colocar todo o conteúdo dela aqui abaixo e evitar essas imagens. Qualquer imagem referente à creche
tá? Se vocês verem isso, gente, meu conselho, né, assim, como uma pessoa que estuda a saúde mental, não se exponham a essas imagens, tá? Quando vocês puderem, busquem informações escritas sobre, já manuseadas, já pensadas por profissionais que vão ajudar vocês, porque se vocês se colocarem numa situação de risco psicológico para vocês mesmos, né? Porque isso abala a gente sim, né? Todos nós, todos estamos envolvidos, é um trauma coletivo. Nós estamos vivendo isso juntos, não tem como, tá? Então, facilite para você, não se exponha a imagens, a notícias, a informações desnecessárias, tá? E eu expliquei e vou tentar trazer aqui também uma diretriz, né, para a gente como consumidor e para como produtor, né, porque quando a gente compartilha uma informação, a gente também está produzindo informação, né, a gente ainda está com muita dificuldade de entender o que é a mídia atualmente, né, a mídia não é quem trabalha num jornal, a mídia somos todos nós, há muitos anos já, e nós precisamos tomar consciência disso, né? E cada vez mais todo mundo dá opinião sobre tudo. E isso é muito importante, né? É uma coisa que ela até aconselhou a gente a falar sobre isso, não é para não falar, tá? Mas tomar cuidado com o que a gente está reproduzindo. É o que ela fala, né? Sair desse ciclo, né, com 5 etapas que ela está falando, e para além disso promover uma cultura da paz, né, que evite, previna e consiga compreender o que está acontecendo para que não se repita. É isso, vou voltar com mais informações se houverem coisas relevantes, se houver, perdão, coisas relevantes. Beijos.